Qual é, rapaziada? Hoje eu fazendo aqui um vídeo para trocar uma ideia com vocês, para esclarecer algumas coisas aqui a respeito do canal. Que é bom que eu vou ter vários vídeos e vocês vão entender um pouco dos meus objetivos aqui no canal. Toda vez que vocês verem aqui nesse canal, eu ou durante as lives o pessoal zoando alguém por falta de conhecimento e tudo mais, que a pessoa deveria saber e tal ou não, é porque nas nossas experiências tem muita gente que coloca lá como especialista em Angular, sênior em front-end e tudo mais, e é arrogante no sentido de, tipo, a pessoa não conhece e ela não aceita que está errada. Então ela fica tentando replicar para todo o time, forçando devs júniors, plenos, estagiários a utilizarem as ferramentas de maneira errada, porque ela simplesmente estudou de uma maneira errada, às vezes há muito tempo, não quis se atualizar, ela não está interessada em estudar, e simplesmente ela fica na arrogância de usar as ferramentas da maneira errada e obriga todo mundo a fazer o mesmo, né? Existem muitos relatos aí que eu tenho recebido, até no meu vídeo recente de Promise versus Observos, eu recebi alguns relatos na minha DM do LinkedIn, no WhatsApp, até um comentário aqui no próprio YouTube de seniors que estão obrigando pessoas que são um nível hierárquico mais baixo, né, ou seja, pleno, júnior, estagiário, a usarem promises nos seus códigos que eles dizem que é o correto, e o argumento é sempre, eu tenho muitos anos trabalhando com a tecnologia, e então eu sei o que está certo, e isso não é verdade. A gente consegue ter uma pessoa que trabalha 5 anos direto com uma tecnologia e ser júnior nela, porque ela nunca parou para ler a documentação, ela não participa de discussões na comunidade, ela não escreveu nenhum artigo, ou seja, não parou para pesquisar nunca, para escrever sobre determinado assunto, ela nunca parou para fazer os exemplos que são dados na documentação e assim por diante. É sempre um código que está ali claramente zoado, você sempre encontra muitos bugs, você sempre acaba colocando a culpa no próprio framework, e isso não é só para o Angular não, tá? Isso é para qualquer outra tecnologia, seja React, Vue, Svelte, seja qual for, tem esse tipo de sênior. E geralmente eles são muito arrogantes, então é por isso que a gente está sempre aqui zoando no canal esse tipo de pessoa. Se você é iniciante, tá vendo os vídeos e, pô, fala, caraca, mano, mas eu não sei essa parada que ele tá falando, e ele tá falando que, pô, eu deveria saber. Porra, não, não é pra você esse tipo de afirmação. Aqui a gente zoa justamente pelo fato da pessoa se considerar especialista, sênior, e não conseguir argumentar nada. Ela simplesmente vai jogar na cara que ela tem 10 anos trabalhando, 25, enfim, o tempo que for, e não vai conseguir dar um argumento técnico. Quando eu fiz ali o vídeo de Promises, por exemplo, eu passei vários minutos explicando o contexto histórico, explicando como é que foi implementado o framework, como é que era antes, qual era o problema que tinha antes, o que foi resolvido, o que passou a ser necessário na web. Enfim, eu trouxe uma série de argumentos para explicar o que deve ser usado quando você está usando o framework. E essa é uma atitude esperada no dia a dia também. Se você é júnior, você é pleno, você chega para o seu sênior falando que você leu artigo tal, você viu vídeo tal, e ele simplesmente te rebate falando que não, o jeito que ele está fazendo está certo, porque X anos de experiência que ele tem, pô, você saiba que está errado, essa atitude não é legal, e se possível, pode mandar vídeo desse canal aqui e fala para ele comentar, dizendo que está errado, porque eu terei todo o prazer de debater com ele nos comentários, de fazer vídeo esclarecendo ponto a ponto do que for argumentado, e na tranquilidade, tá? Não é nada para arrumar treta e tudo mais, não, que às vezes precisa de um esclarecimento, né? Às vezes a pessoa consumiu algum conteúdo que não está atualizado legal. Eu vou estar sempre trazendo aqui as referências, vou mostrar a documentação. Vocês podem ver os shorts aí que eu faço. Eu estou sempre trazendo alguma coisinha. Quando precisa, eu mostro lá no código do Angular, ou então na documentação oficial. Então, o canal ele vai estar muito voltado para explicar as coisas como se fosse, de fato, um sênior aí do seu lado, né, que trabalha com Angular. E não só com Angular, né? Depois eu posso trazer mais conteúdo de JavaScript, conteúdo de programação no geral, assim, que é de conceitos que às vezes são necessários.
Então é basicamente isso que o canal ele vai estar abordado, né? Eu até brinquei na última live que eu quero que o objetivo seja que futuramente as pessoas cheguem no YouTube lá, Fábio Miranda, mais o tema, e aí encontrem, né, o que elas estão procurando. É esse tipo de coisa que eu vou trazer no canal. Antes de pensar em trazer um curso, alguma coisa do tipo muito grande, pode ser até que eu traga algum cursinho de pontos específicos ou outro, né? Talvez, sei lá, por exemplo, RxJS, RX, eu vou estar sempre trazendo conteúdos que às vezes não são abordados nos cursos, ou então que, pô, às vezes passam batido em alguns artigos não tão conhecidos, às vezes estão escondidos na documentação. E eu vou estar sempre trazendo vídeos que acabam se tornando grandes porque eu dou contexto histórico, eu explico como é que é implementado, eu explico por que é bom utilizar daquela maneira, enfim. Então é basicamente isso aí que eu queria trocar essa ideia com vocês, porque eu não quero nunca que quem está começando se sinta mal por não saber algo, porque isso é o natural. Esse tipo de coisa que a gente fala brincando, que dá aquela cutucada, é simplesmente para a galera que não tem a humildade de reconhecer que precisa estudar, porque é muito natural. Eu mesmo aqui, pô, tô sempre trocando ideia, principalmente com essa galera que eu costumo fazer live aqui, e, mano, às vezes eu tô equivocado num ponto, às vezes eu aprendo com eles, é muito normal você não saber algo, né? Às vezes, pô, tu tem convicção que aquele negócio tá certo, quando tu vai ver e falar, caraca, eu não sabia, eu tava errado. É normal errar, tá ligado? Não tem problema. O grande problema é a galera que simplesmente quer se basear em tempo de carreira. Eu até começava meus vídeos falando que eu sou sênior, pá, não sei o que lá. Eu nem mais começo tanto porque, cara, nem importa. Eu conheço muita galera aí que tem 1 ano de carreira, já conseguiu aprender o suficiente para passar muito sênior que eu trabalhei e a galera, pô, corre muito atrás, porque, na verdade, júnior, pleno, sênior, é uma definição muito mais pensando em soft skills do que hard skills. Obviamente, um sênior, ele já tem a base ali de desenvolvimento, seja programação funcional, orientado a objeto e alguns outros conceitos, e ele consegue migrar de framework mais rápido, de linguagem mais rápida. É uma pessoa que consegue adquirir conhecimento técnico de maneira mais rápida. Mas o que forma o sênior principalmente são as habilidades sociais, como é que ele guia o time, como é que ele ensina, como é que ele resolve problemas, às vezes deixando a complexidade de lado, ele já consegue analisar esse tipo de coisa. Então, quando a gente está falando de conhecimento técnico puro, muitas vezes tem pleno que está sabendo muito mais do que um sênior, tem júnior que está conseguindo saber mais do que um sênior, porque são pessoas que atualmente, quando está começando, ou quando ele está no meio da carreira ali, né, se transformando em sênior, ele tem muito mais paciência para estudar, para ler a documentação, para correr atrás de aprender algumas coisas. Então, por exemplo, o Angular a cada 6 meses lança uma atualização. Eu conheço muito sênior que, porra, não consegue estar correndo atrás ali, mas porque tá cheio de responsabilidade na empresa, tem responsabilidades em casa, e o cara não tá lendo ali toda vez o changelog, não tá lendo os blogs, não tá acompanhando podcast, né, lá de fora para ficar acompanhando as novidades. Então é muito mais fácil um pleno do time dele que, pô, tem 3 anos de mercado, 4, tá acompanhando e mostrar para ele que o jeito de programar mudou, do que ele saber, né? Algumas vezes isso acontece. Eu sou uma pessoa que pô, eu sou sênior já desde 2019, eu tenho aí quase 10 anos de mercado, né? Eu comecei em 2013 e agora 2023, enfim, no final do ano vai fazer 10 anos, mas eu não preciso ficar falando disso, porque eu acho que quando eu falo alguma coisa aqui, eu estou mostrando, porra, toda a base teórica, mostrando com referências e tudo mais, para provar aquilo que eu estou falando. Não são falas vazias baseadas no, eu tenho 10 anos, porque isso não importa. Eu podia ter 2 anos e saber tanto quanto eu sei agora. Depende da maneira com que eu estou estudando, com que eu fui orientado. Porque ainda acontece muito disso. Às vezes a pessoa tem 10 anos de carreira, mas ela começou a carreira de uma maneira, sei lá, ruim, não foi bem orientada, passou, sei lá, 5 anos fazendo as coisas da maneira errada, foi aprender depois, aí trocou de área, e virou qualquer outra coisa, enfim. Existe todo um cenário. Tempo de carreira não significa nada, tá? Já conheço gente que tem 2 anos de carreira e, sério, cara, deita em cima de gente que às vezes tem 15. Já aconteceu de ter no meu time isso acontecendo. A pessoa migrou de área já e chegou dominando mais que o sênior,
né, que trabalhava junto comigo, mas enfim, por isso que o tempo de carreira não significa nada. Então é só para esclarecer esse ponto aqui do canal, vocês entenderem o objetivo, né? Eu não vou estar nem divulgando esse vídeo, é realmente para quem quiser, pô, acompanhar aqui o canal, for crescer junto com a gente aqui, enfim, é uma conversa mais pessoal, não vou nem editar esse vídeo, é realmente só para conseguir conversar com vocês. Se isso estiver acontecendo com você, tá ligado? Pô, a situação chata de ter um sênior babaca aí do teu lado, ele ficar se garantindo aí em tempo de serviço, tempo de carreira, pô, pode contar comigo, quiser conversar lá no LinkedIn, você pode. Eu sei que é chato, tá ligado? Mas, infelizmente, às vezes tem gente que não melhora, né? Só tem tempo de carreira, mas não aprendeu nada ainda, né? De como lidar com pessoas. Mas, enfim, é basicamente isso. A gente vai estar aqui no canal mostrando para vocês tudo que vocês precisam saber do Angular, do desenvolvimento web no geral. Quando aparecerem novas tendências aqui, eu também vou estar mostrando. Enfim, é essa a ideia aí que eu queria trocar com vocês. Muito obrigado aí por quem seguiu até agora. E tamo junto.